Câmara aprova projeto da Prefeitura que altera a base de cálculo das gratificações dos servidores. Redução da carga horária dos servidores de Natal que tenham filhos com deficiência é debatida em audiência pública. Campanha de vacinação contra a influenza é iniciada com a meta de vacinar mais de 200 mil pessoas em Natal. Cresce a procura pelos trens urbanos como opção do transporte público. Essas e outras notícias agora no Câmara Repórter. Olá! Começou nesta quarta-feira a campanha nacional de vacinação contra a influenza, promovida pelo Ministério da Saúde. No Rio Grande do Norte, a meta é vacinar 970 mil pessoas. Só em Natal, a expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é vacinar mais de 204 mil natalenses. 70 salas de vacinas das unidades de saúde estão aptas a vacinar os moradores da capital. A base de cálculo para a concessão de gratificações aos servidores de Natal foi alterada durante a sessão ordinária desta quarta-feira. A matéria da Prefeitura entrou na ordem do dia em regime de urgência. A sessão ordinária desta quarta-feira foi marcada pela votação de projetos do Poder Executivo. Em regime de urgência, foi discutido o projeto de lei que altera a base de cálculo das gratificações e vantagens dos servidores do município. O vereador líder da Prefeitura apresentou uma emenda ao projeto para assegurar o benefício dos servidores. A apresentação desta emenda foi fruto de um debate amplo, um diálogo com os servidores e com os vereadores desta casa, no sentido de amarrar na lei e garantir que não houvesse o congelamento das gratificações dos servidores, que hoje é baseada, ela toma como parâmetro o GASG-1, ou seja, o primeiro nível da matriz de remuneração dos servidores do Plano Geral do município, que hoje é no valor de R$ 725. Então, está havendo uma atualização desse parâmetro, desse valor para R$ 880. Porém, no texto original, ele fazia menção exclusivamente à alteração do valor, mas desvinculando da base inicial da matriz salarial. Na discussão em plenário, a matéria foi aprovada por unanimidade. A presidente do Cincenate agradeceu aos vereadores que votaram a favor do funcionalismo. Nós construímos um grande movimento aqui na Câmara Municipal e conseguimos uma emenda ao projeto. A emenda a esse projeto garante que o valor seja atualmente os R$ 880, como estava sendo pago, né? E que no momento da atualização da matriz salarial, que tem sentença judicial, que vai elevar o valor do GASG-1, automaticamente os valores dessas gratificações também sejam reajustadas. É um direito que foi conquistado há muitos anos pelos servidores para evitar o congelamento dos vencimentos, gratificações e adicionais. Voltamos o projeto dos servidores públicos, né, que beneficia a categoria dos servidores públicos, uma reivindicação do sindicato já há muito tempo, que reconhece o aumento do salário base, que já estava aprovado na Lei de Cargos e Salários. Os vereadores também aprovaram, em segunda discussão, o projeto de lei complementar da Prefeitura, que altera o Código Tributário de Natal para a revisão de taxas de licenciamento aplicadas pela Covisa. Kleber Fernandes explicou a necessidade da atualização do Código Tributário. Hoje, essa taxa ela é instituída através de uma lei ordinária. O que nós estamos fazendo alocando a cobrança dessas taxas no Código Tributário do município, que vai dar mais efetividade ao município para que possa fazer essa cobrança e incluir, inclusive, aqueles que não a pagarem no cadastro de inadimplência do município. As taxas que já existem, elas estão agora sendo incluídas no Código Tributário com uma atualização, inclusive, de valores a menor do que já são cobradas atualmente. Uma emenda proposta pelo vereador Ranieri Barbosa foi encartada ao projeto. A emenda, ela estava muito solta porque a vigilância faz o trabalho, faz a cobrança das taxas, mas o recurso iria para a conta única. Como é uma alteração no Código Tributário para o próprio fortalecimento
da vigilância sanitária, nada mais do que justo do que carimbar a verba, que seja destinada especificamente para a manutenção, custeio, investimentos e manutenção da própria vigilância sanitária. Membros da Covisa, eles vêm cobrando para a melhoria dos trabalhos, para poder ter recursos humanos, para poder realmente reaparelhar a instituição. E não existia no projeto nenhuma garantia que esse recurso ele fosse levado à Covisa. Esse recurso seria alocado para a conta única do município. Então nós fizemos uma emenda para garantir, para carimbar que esse recurso ele realmente vá para a instituição. Outro destaque da sessão foi a aprovação da moção de repúdio à bancada federal, proposta pelo vereador Preto Aquino. Isso demonstra cada vez mais que quando se trata de qualquer que seja a matéria que seja por bem, por crescimento, por fortalecimento natal, a Câmara está unida. Prova disto que nós tivemos 26 vereadores que assinaram a nossa moção de repúdio contra a bancada federal. É uma mensagem para eles, já visto que todos foram votados e bem votados em Natal, o comportamento deles não foi bem visto. Servidores públicos de Natal que tenham filhos ou cônjuges com algum tipo de deficiência poderão ter redução de carga horária sem corte de salário. Essa é a proposta do projeto de lei da vereadora Nina Souza, que foi discutida em uma audiência pública na manhã desta quarta-feira. A família tem papel indispensável na construção da autonomia da pessoa com deficiência. Rochelle Barbalho é a mãe de uma criança com transtorno do espectro autista e reconhece as dificuldades diárias. A criança não vai ao banheiro, a criança não escova o dente, então a TO ajuda nessa AVD e você tem que continuar em casa, porque a todo momento ele vai precisar e você tem que estar atuando. A criança saber se comportar num supermercado, na hora que vai para o supermercado, você tem que estar orientando ele, como empurra o carrinho, que pode pegar esse produto, que não pode comer lá dentro, para uma criança sem deficiência. Isso é normal, pode ser simples, mas para uma pessoa com deficiência não. Esse acompanhamento necessário muitas vezes é prejudicado devido à rotina de trabalho dos pais. Hoje, Margarida Seabra está aposentada, mas durante muitos anos precisou se ausentar do trabalho para acompanhar o desenvolvimento da filha Débora. A importância vamos dizer assim, de se trabalhar os filhos desde cedo e sem solução de continuidade é imensa, para que eles, na idade adulta, possam ser pessoas autônomas, desde cedo comecem a ser autônomos, como é o comando maior da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Essas e outras mães e familiares de pessoas com deficiência estiveram hoje na Câmara Municipal para discutir o projeto de lei que altera o regime jurídico dos servidores municipais e propõe uma redução da carga horária destes servidores sem prejuízo do cargo ou redução salarial. É uma iniciativa de um projeto muito louvável, humanitário, necessário, para que as servidoras e os servidores tenham o direito de dar um acompanhamento mais próximo aos seus filhos com deficiência. É um projeto que vem trazer justiça. O projeto foi encaminhado à Comissão de Justiça da Casa. Entretanto, a vereadora Nina Souza, a propositora da lei, disse que vai encaminhá-lo ao plenário em regime de urgência. Dar ao pai ou à mãe, ou ao pai e à mãe, a capacidade de ficar com o seu filho nos traz um grande orgulho. O servidor público de Natal poderá, a partir da aprovação dessa lei, ter a sua carga horária reduzida em 50% e, dessa forma, dispor do seu tempo para ficar com o seu ente que precisa desse aporte. Nós vamos pedir aos vereadores que coloquem esse projeto amanhã em regime de urgência, porque é uma luta que não pode parar e é uma correção que já era para ter sido feita há muito tempo. Vejo como de fundamental importância esse projeto de lei para que os pais de pessoas com deficiência tenham realmente uma disponibilidade de tempo para poder acompanhar as terapias e o processo de educação mesmo desses filhos, porque nós sabemos da necessidade real.
A presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Minorias, vereadora Divaneide Basílio, acompanhou o debate e solicitou a subscrição do projeto. O que havia de legislação cumpria parcialmente, e aí agora com essa lei você vai ter uma amplitude para mães, pais, para que a família acompanhe mais de perto, sem que isso seja descontado de carga horária. O vereador Robson Carvalho também subscreveu o PL e afirmou que vai lutar pela aprovação da proposta. 27% da população do Rio Grande do Norte tem algum tipo de deficiência. É maior do que o índice nacional, como eu pude abordar aqui na audiência pública. E nós lutaremos para que esse projeto seja aprovado na Câmara Municipal de Natal, esse projeto seja sancionado pelo Executivo, e aí nós vamos fiscalizar usando as nossas prerrogativas para que esse projeto realmente seja implantado no município. O DCE da UFRN está com matrículas abertas no cursinho preparatório do Enem. O repórter Hugo Fernandes tem os detalhes. As aulas vão acontecer pela manhã e terão início no dia 22 deste mês. Já as matrículas começam nesta quinta-feira e acontecem sempre das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Poderão se matricular os estudantes que estejam cursando o ensino médio ou que já tenham concluído. Os interessados devem se dirigir até a secretaria do DCE, que fica no setor 1 da UFRN, portando documentos pessoais como RG, comprovante de residência, além de R$ 120. Neste valor está inclusa a primeira mensalidade e também um material didático. O valor da mensalidade é de R$ 75. Hugo Fernandes, de volta para o estúdio. Quem precisa do transporte público em Natal tem encontrado nos trens urbanos uma opção mais barata e rápida para se deslocar. No último ano, a CBTU registrou um aumento de 7% no fluxo de passageiros. Nos últimos 4 anos, a Companhia de Trens Urbanos de Natal, CBTU, vem constatando um aumento considerável no número de usuários. Só em 2018, foram mais de 3.700.000 passageiros transportados. Isso representa um aumento de 7% comparado ao ano 2017. Atualmente, a CBTU disponibiliza 2 linhas para a população que oferece 30 viagens diárias. Nós operamos em 2 linhas, né? A primeira Natal a Parnamirim, certo? E a segunda Natal a Ceará-Mirim. Nós começamos a operar às 5h20 da manhã e o último trem encerra a operação por volta das 20 horas. Nesse intervalo, nossa grade ela é compreendida por 30 viagens, né? São 14 na linha norte, Natal a Ceará-Mirim, e 16 na linha sul, de Natal a Parnamirim. Segundo o coordenador de comunicação e marketing da CBTU, a pontualidade e a regularidade do sistema ferroviário são fatores que contribuem para o aumento da demanda. Aliado a isso está o baixo custo da passagem, que há 15 anos permanece em 50 centavos. Isso somente é possível graças ao subsídio do governo federal. Desde a implementação dos VLTs, né, um veículo mais confortável, com ar-condicionado, a gente viu o número de usuários ir aumentando progressivamente. Nos últimos anos houve também acréscimo de viagem na grade horária. A questão do nosso valor, que é 50 centavos, também contribui bastante, tendo constantes aumentos de combustível, passagens do meio de transporte rodoviário. Então, nosso valor continuou 50 centavos. Então, todos esses fatores contribuem bastante para o aumento do número de usuários. E também a questão da pontualidade e a regularidade do sistema ferroviário. Diariamente, entre 14 e 15 mil passageiros circulam nas estações ferroviárias da CBTU. Para a grande maioria, o motivo em optarem pelo serviço ferroviário é a economia mensal que fazem no orçamento. Eu pago 50 centavos. Quanto é que eu não ia pagar de transporte urbano? A passagem é R$ 3,65, então eu tenho uma economia muito grande. Se for andar de ônibus, você vai pagar mais. De trem, por mês você vai pagar em média de R$ 11 a R$ 12 por mês. De trem, 22 dias de serviço. E de ônibus você estaria pagando 4 transportes, vai pagar em média R$ 400 por mês. Você paga R$ 3,60 no transporte que você não tem um conforto que deseja, é um engarrafamento, é um absurdo, muita gente reclamando, então eu acho que sai bem melhor, né? Você pega 50 centavos para ter uma viagem longa e com ar-condicionado, coisa que os transportes deveriam oferecer e não oferecem, né? E agora um aviso aos passageiros de avião. A partir desta quarta-feira, as companhias que operam no aeroporto Aloysio Alves começaram a orientar os usuários sobre o tamanho padrão das bagagens de mão. O período educativo vai durar 2 semanas. No fim deste mês,
Por determinação da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, ABAR, as bagagens de mão que estiverem fora do padrão passarão a ser despachadas. De acordo com a ABAR, a bagagem de mão adequada tem até 55 centímetros de altura, 35 centímetros de largura e 25 centímetros de profundidade e peso de até 10 quilos. Os 50 anos de fundação da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Norte foram celebrados em sessão solene na Assembleia Legislativa. O vereador Paulinho Freire, presidente da Câmara Municipal, participou do momento. A sessão solene em homenagem aos 50 anos de fundação da Amperne, Associação do Ministério Público do Rio Grande do Norte, reuniu no plenário da Assembleia Legislativa autoridades da sociedade civil e militar. A solenidade foi uma propositura do presidente da casa, deputado Ezequiel Ferreira. Fundada em 10 de abril de 1969, a Amperne tem sido um instrumento fundamental para os membros da instituição, tendo atuação destacada no atual modelo constitucional do Ministério Público. A Amperne, nesses 50 anos, ela se confunde com a própria história do Ministério Público, né? É uma entidade que foi criada para defender os direitos e as prerrogativas dos membros do Ministério Público e, com o passar do tempo, também ela passou também a ter um trabalho, né, de alcance social e trabalhando projetos como Transformando Destinos, como Aprendendo a Ser Cidadão, que tiveram um aspecto educativo muito forte aqui no Estado, e também na defesa do modelo atual do Ministério Público. Durante a solenidade, 10 ex-presidentes foram agraciados, em reconhecimento pelo trabalho desenvolvido à frente da instituição. A Associação do Ministério Público do Rio Grande do Norte hoje é uma entidade com fins filantrópicos que congrega, né, todos os promotores e procuradores de justiça do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Como entidade associativa, tem relevantes serviços prestados tanto à própria instituição como também ao povo potiguar, através de diversas ações já realizadas ao longo desses 50 anos. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, através de sua presidência e de seus componentes, chegaram a essa conclusão de fazer essa justa homenagem, porque o Ministério Público tem prestado relevantes serviços ao Rio Grande do Norte. O presidente da Câmara Municipal de Natal, Paulinho Freire, esteve presente na solenidade e destacou a importância da Amperne para o Estado. A Amperne, que é a associação do Ministério Público, que presta um grande serviço à sociedade, e nós, como instituição, não poderíamos deixar de estar presente. Amanhã nós vamos também homenageá-los na Câmara Municipal, porque se trata de 50 anos, né? Tem que ser muito comemorado, de uma instituição muito respeitosa que é o Ministério Público e a comemoração de sua associação. Então nós estamos aqui para prestigiá-los e mostrar o respeito que a Câmara Municipal tem pela instituição Ministério Público. E no próximo bloco você confere uma entrevista com a vice-presidente da mesa diretora da Câmara Municipal, vereadora Nina Souza. O Câmara Repórter volta já. Eu espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. A redução da carga horária dos servidores do município que tenham filhos ou parentes com deficiência é o tema da nossa entrevista com a vereadora Nina Souza. Esse assunto foi tema de uma audiência pública na manhã desta quarta-feira aqui na Câmara Municipal para viabilizar as discussões em torno desse projeto. Vereadora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, agradeço a oportunidade
E aqui vamos discutir esse projeto. E como é que a senhora pretende viabilizar essa proposta, né? De quanto seria essa redução da carga horária? Primeiro, inicialmente, dizer que as pessoas que têm filhos com deficiência, que têm parentes com deficiências, precisam sim desse arcabouço do governo. Nós sabemos que muitas dessas famílias sobrevivem com salário mínimo, com salário e meio, no máximo 2 salários. E, dessa forma, esses recursos só dão para prover a questão da alimentação e remédios. E olhe lá, né? As terapias elas ficam comprometidas. Paralelo a isso, essas pessoas que têm a deficiência, elas precisam do aporte da mãe, do aporte do pai, para que elas possam diariamente ir fazendo os estímulos, para que elas possam fazer a interação. Então, essas pessoas, elas precisam ter uma carga horária reduzida. Você tem um servidor que tem um filho Down, tem um servidor que tem um filho com microcefalia, tem um servidor que tem um filho com deficiência visual. Esse servidor, ele precisa, sim, desse período maior com este filho. Então, obviamente, o projeto ele traz uma responsabilidade, ele diz que esta doença ela precisa ser ratificada, que esta deficiência, aliás, ela precisa ser ratificada por médicos especialistas. E isso, ao contrário do que se pensa, não trará ônus algum para o município. A carga horária reduzida em 50%, sem redução de salário, fará com que esse servidor possa acompanhar o seu ente e esta pessoa com deficiência, ela venha, no futuro próximo, ser inserida na sociedade e vindo a ser, claro, uma pessoa produtiva. Tá? Então, é um investimento que se faz agora para que se tenha um retorno no futuro bem breve. E como é que estão os diálogos com a Prefeitura a respeito desse projeto? Desse ponto de vista social que a senhora colocou, esse projeto ele não traria ônus para a questão futura, né? Mas do ponto de vista da execução das atividades mesmo do município. Às vezes é um servidor que é um professor, por exemplo, que teria que se ausentar da sala de aula para, em outro período, estar acompanhando, enfim, o tratamento do filho. Mas aí a escola precisa do professor. Iria implicar na contratação de novos professores? Há um impacto financeiro nesse sentido, vereadora? Olha, são poucos servidores, né, de diversas áreas que hoje têm os filhos com deficiência. O impacto ele é ínfimo, né? Agora o retorno social é muito maior. O governo tem sim condições de abarcar essas cargas horárias, distribuindo-as entre outros servidores, ou até mesmo, caso necessário, num caso extremo, executando um novo concurso público. Não vejo problema nenhum com relação a isso. Mas a senhora já vem dialogando com o município sobre esse projeto para realmente que o município aprove e sancione? Claro, claro. O nosso sentido é esse, porque não adianta só vir a ser lei. É preciso ser operacionalizado. Inclusive, o Ministério Público esteve presente na nossa audiência hoje. Será outro órgão que irá encampar, irá fiscalizar, nos ajudar a colocar em prática. Vereadora... Porque assim, deixa eu te falar. Neste momento aqui, o nosso intuito é fazer o arcabouço e a proteção do cidadão. Nós queremos defender a pessoa com deficiência. Os entraves que, porventura, o governo venha travar com relação a isso, o contraditório ele vai perdurar e nós vamos abrir um longo debate, mas nós não vamos abrir mão deste direito do servidor ter a sua carga horária reduzida sem que haja perda no seu salário. Essa sua proposta, ela está amparada também por legislações federais, vereadora? Sim, a lei federal, ela já abarca. Além disso, toda a jurisprudência nesse sentido também abarca. Para você ter ideia, hoje, nós temos uma lei municipal, uma lei estadual que fala na redução. Não é? Só que essa redução, da forma que está posta, foi até uma lei no período de Garibaldi, quando ele era prefeito, ela não deixa clara a forma dessa redução. E essa má interpretação faz com que muitos servidores vá até a justiça para ter esse direito. Então, agora nós estamos trazendo a leitura no texto bem claro, para que não haja nenhum imbróglio, e esse servidor que já ganha pouco, já tem dificuldade, tem que ingressar na justiça para buscar um direito. Vereadora, outro assunto que a senhora vai trazer para debate aqui na Câmara Municipal e que interessa muito aos consumidores, especialmente aos passageiros de avião, trata-se da polêmica em torno, né, do alto preço das passagens aéreas cobradas aqui em Natal. É uma preocupação que impacta muito o turismo, a atividade turística aqui na cidade, vereadora? Olha só, Natal tem como sua principal fonte de renda o turismo, não é? Não é à toa que nós estamos aí envolvidos em todo esse imbróglio com relação à retirada das emendas da Redinha. Então, para se discutir turismo, para se discutir infraestrutura, para se discutir atrativos, para se discutir avanços econômicos, aporte financeiro, é preciso ter todo um conjunto, né? Então, o que é que acontece? A Natal é um destino maravilhoso, uma cidade linda, apesar de ter dificuldades e ter deficiências de infraestrutura.
mas naturalmente a cidade é linda. Mas a gente já tem uma dificuldade do nosso aeroporto, a distância que é esse aeroporto. Ainda não, a infraestrutura ainda está sendo ainda redimensionada. Paralelo a isso, você vem uma passagem hoje que é uma das mais caras do país. Aí você tem aqui o Nordeste, não é só Natal que tem praia, não é? As outras capitais, João Pessoa tem praia, Fortaleza tem praia, e aí você vai, Maceió tem praia. Então, quando essa passagem ela é cara, ela afugenta o turista. Ela que é o que está acontecendo na prática. Né, na prática. E muitos de nós, até mesmo quem não é turista, que precisa trabalhar, ir para São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, que são destinos mais usuais de quem trabalha, sobretudo quem é empresário, até mesmo alguns políticos, etc., estão tendo que pegar o voo em João Pessoa. Há poucos dias eu fui ao Rio de Janeiro, R$ 1.500 a menos na passagem de pegar o voo em João Pessoa. Isso é imoral, isso é absurdo. Então, a casa de discussão é a Câmara Municipal, porque a gente fala muito que a vida ela acontece nos municípios. Eu acho que o diálogo aberto aqui, ele será um diálogo muito produtivo. A audiência pública será segunda-feira, às 9h30 da manhã. É importante que todos estejam presentes. E nós precisamos aí descobrir o que é que está acontecendo, que essas passagens nossas são as mais caras do país. Na semana passada, quando houve o Fórum de Turismo aqui no Centro de Convenções, a governadora Fátima Bezerra chegou a afirmar, enfim, que se as empresas aéreas não apresentassem uma opção, vamos assim dizer, para os preços das passagens aqui em Natal, o governo iria cortar a isenção que se dá ao querosene da aviação. A senhora acha que essa é uma medida que, enfim, diante desses diálogos que a Câmara também, através da senhora, vai fazer, para ser feito? Eu acho legítimo, porque é o seguinte, na hora que você isenta, você está abrindo mão de receita. Receitas que estão fazendo falta, haja vista, nós temos aí dificuldade de folha de pagamento, área de saúde, etc, etc. Mas se dá isenção, partindo do pressuposto que aquela isenção vai baratear e vai fomentar a articulação deste ramo através do fortalecimento de novos voos para Natal. É como eu estou dando um pedaço para vir 2 pedaços. Mas na hora que não se tem uma explicação dessas altas de passagem, na hora que não se está tendo esse incremento, não se está vendo este retorno, o governo estadual tem que repensar mesmo essa isenção. Tá? Tem uma arma que ela tem, acho uma arma legítima, e esperar que os órgãos responsáveis nos tragam essa resposta. Vereadora, e ainda falando sobre turismo também, a questão da Ridinha, como a senhora citou, né, essa redução de recursos das emendas da bancada federal aqui, né, cortou aí mais de 20 milhões de recursos federais para a construção do complexo turístico da Ridinha. Essa redução se confirmou, né? Ontem um dos deputados da bancada, Beto Rosado, confirmou que realmente o que vai ser destinado para Natal serão 8,5 milhões. Esse recurso, afinal, é suficiente? Não é? Claro que não é. Claro que não. Como é que é essa questão do projeto que a senhora vem acompanhando? Eu particularmente, o que eu vejo com esse corte, houve o contingenciamento, 21%, para mim era para ter sido feito um corte linear, você não pode chegar e tirar especificamente de uma emenda só. E diga-se de passagem, a única emenda que tinha obras estruturantes. O que é isso? Era uma emenda que você, na hora que a Ridinha, ela é a porta do litoral norte. Você passa a Ponte Nilton Navarro, desemboca na Ridinha. Então, se na hora que você faz uma obra de revitalização, você está trazendo incremento para todo o litoral norte, fomentando o turismo, fomentando as atividades formais e informais. Aí a passagem aérea, o bugueiro, a ginga com tapioca, a cerveja refrigerante, enfim, é todo o mercado que é acionado com esse trabalho, com essa emenda. E isso... O que eu quero dizer com isso? Na hora que você tem esse motor de desenvolvimento, os tributos que são arrecadados, eles vão para uma caixinha. E essa caixinha são justamente os recursos que a gente precisa para pagar saúde, educação e segurança. Então, tiraram do único local que não poderia tirar. Eu sei que saúde é fundamental, educação é fundamental, segurança é fundamental, claro. Mas, para que a gente saia do buraco que o Estado está hoje, que o buraco que o Natal está hoje, é preciso... obras de infraestrutura, é preciso acabar com a burocracia para que se possa empreender, é preciso estruturar a máquina pública, cortando secretarias, fundindo outras, é preciso revisar plano diretor, é preciso construir uma infraestrutura melhor naquilo que nós temos de melhor, que são as nossas praias, tanto o litoral norte como o litoral sul. Então, lamento demais, retirar esse recurso foi não só tirar o recurso da Zona Norte do litoral norte, mas foi, sobretudo, tirar a perspectiva de uma melhoria na arrecadação do Estado e do município de Natal.
Politicamente, foi importante para a Câmara realmente apresentar essa moção de repúdio à bancada? Nós somos legítimos representantes do povo. Eu digo muito que os vereadores são os menores políticos na escala, mas são os mais importantes. Por quê? A vida ela acontece nos municípios. Você, dona de casa, que precisa de um posto de saúde, de uma escola, da pavimentação, de uma iluminação, saneamento, plano diretor, tudo que você olhar de um lado, os políticos que podem intervir são os vereadores, é o prefeito. Então, nós não poderíamos ficar calados assistindo tudo isso. Somos nós o para-choque. Quando a população precisa, somos nós que estamos lá. Muitas pessoas não lembram, acabou agora a eleição, não lembram nem quem votou para deputado estadual, federal e senador, né? Porque, por mais que eles tenham um papel importante, mas vão para Brasília, não ficam perto da população como nós ficamos. Vereadora, muito obrigada pela sua participação e eu peço agora que a senhora reforce só o convite para a audiência pública de segunda-feira. É muito importante que todos nós estejamos nessa audiência, 9h30 da manhã, no plenário da Casa, segunda-feira. Com transmissão ao vivo. Ao vivo, pela Fiquem TV com Câmara. Deus. Muito obrigada. Vereadora, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. E o Câmara Repórter fica por aqui. A todos, obrigada pela companhia. Outras informações você acompanha na nossa programação.